Beleza? Ai, meu joelho. Bateu também? Aí também. Aí eu não bati, mas aqui. Tô falando. Esse É o mesmo, ângulo. saudades. Esse ângulo. Tudo certo aí? Deu? Tô aqui do lado do Caiquinho. Vem mais pra cá que o Ah, eu também. Victor tá meio sumido. Não, cadê Tutu? Eu vou ficar aqui agora, vai. Tem que ser sombrio, já é do capiroto, né? Dá uma cortadinha na minha, vai dar bom. Vocês dois estão. Bom, Bom, vocês querem comentar um negócio do anime? Pode? Não? Vamos. Faz, faz, Deixa faz. rolar. Pedro, Let's play. boa noite. Boa noite. Bom, só quem conhece esse rodeio. O André tinha proposto pra gente falar um pouco sobre a bolinha. Falar um pouco sobre a ontologia. O nascimento aí da ontologia. Não vamos entrar muito a fundo não, senão a gente vai parar no Heidegger, esses caras aí, no Sartre, e a gente vai ter um colapso nervoso. Bom, nós temos dois pré-socráticos. O que é pré-socrático? Tio Sócrates, que jogava no Corinthians, bom, brincando. Tio Sócrates, filósofo grego, certo? Que a gente conhece, eu só sei que nada sei, gordinho feio pra porra. E os... Não tô falando de você não, cara. Foi mal, cara. Foi mal. Você é o Tutu, você não é o Sócrates. Bom, mas eu nem te falava que o Sócrates só era daquele jeito que era feio. Os pré-socráticos são os que vieram antes de Sócrates e já eram pensadores. Bom, e tem o surgimento da ontologia, na verdade, vai surgir com um pensador chamado Parmênides, mais conhecido como tô brincando, Parmênides de Eleia, não é Geleia, é de Eleia, cidade grega. O Parmênides é um cara muito legal, porque ele chega e já mete o louco e fala assim, ó, o que é, o que não é, não é. Interessante, faz sentido. Tem lógica. O ser imutável, né? Aí você fala, como assim? Aí virou as costas e foi embora. Eu tava lá. Você tava lá? Eu tava. Vocês não sabem, eu sou viajante do futuro. Do passado também. Eu tô faltando meu cigarro, por isso que eu tô brisando. Mas o Parmênides, galera, é interessante que ele vai dizer o seguinte: o que é, o que não é, não é. Cadê meu isqueiro? Meu isqueiro tá aí. Eu roubei isso, deixa eu pegar. É o seguinte. Vamos pegar um exemplo básico. Por exemplo, aqui nós temos tacos de sinuca, certo? Beleza. Vamos supor, muito obrigado, que esses tacos, Você não quer estar falando isso? isso aqui, vamos supor que esses tacos foram feitos de pau-brasil, uma árvore pau-brasil. O que o Parmênides vai dizer o seguinte, ele vai falar, o que é isso? Levanta o taco. Levanto. Ele vai falar, o que é isso? Aí você fala, Renan, é um taco de jogar bolinhas do sinuca. Aí o Parmênides vai dizer o seguinte, Parmênides vai dizer, não, isto é uma árvore. Mas como, caralho? Não, é o seguinte, na essência de onde veio esse taco, a essência é a árvore, o pau-brasil. Então, mesmo que passe por várias transformações, como passou aqui no caso, virou um taco, mas meu taco não é de pau-brasil, deve ser de pau-bosta, sei lá que pau que é. Também não quero discutir sobre pau agora. A imutabilidade, certo? Então, ou seja, não importa se você... um exemplo claro que a gente faz é o seguinte, hoje eu tô com barba branca, entendeu? Já tá passando o tempo, né? Já não tem aquele cabelão, eu nunca tive, na verdade. Continua sendo o Renan. Mas eu continuo sendo o Renan, entendeu? Então, ou seja, há uma imutabilidade, né? Você não sou o cara, foi transformando, fui virando Transformer, sei lá, virei Power Ranger, virei... Fala mais aí. Isso. Aí virei... Isso aí. Posso falar do Heráclito? Então Parmênides é isso, entendeu?
a tese, a antítese e a síntese. Deixa Beleza, Então, isso. Vamos falar de Hegel, aquele viado. Vai. O Heráclito, Agora vem um. que é um outro pré-socrático, que Sabe contrapõe... como morreu? Ah, provável, né? 7 séculos antes Não, mas de não, Cristo. tudo bem que ele já morreu, tudo bem. É. Mas sabe o que eu vi hoje? O Elvis não, mas O ele... Elvis não, nem acho Michael que Jackson. Michael Jackson tá dando uma ordem até Michael hoje. Jackson, assim como o pessoal... Cara, ó, vou te falar uma coisa. Eu vi hoje uma matéria interessante. É, Há uma senhora na África, ela tem 126 anos. sim. E ela é virgem. Ela falou que ainda está esperando um amor verdadeiro. Ela vai encontrar. 126 anos, mano. Que Por isso isso que ela não morreu, né? não morreu, entendeu? Porque não conheceu o amor verdadeiro. Bom, Ó, Heráclito, eu só falei porque como Contra ele morreu, sim. ele morreu com esterco de vaca. Porque Essa ele era eu meio. não sabia. Ele era meio. Resolvi outro problema técnico. Você vai cagar também? Ele tinha essa questão da experiência em si e tal, né? E ele estava muito doente, tinha algumas feridas no corpo. Ele achava como elemento para ele principal o fogo, né? Da arque, ele se aquecia. Então, para ele se aquecer bastante e curar daquela momento que ele estava passando, ele se cobriu de esterco e acabou morrendo na bosta. O verdadeiro cara que morreu na bosta. Entendeu? Você acha que você vai morrer na bosta? O Heráclito morreu Isso na bosta. nos leva ao conceito de cuidado, não leve às últimas consequências às suas teorias, às suas convicções. Porque convicção é só algo muito pessoal que você tem. E isso pode ser relativizado. Nossa, E relativizando Parmênides, vem Heráclito. Heráclito, ao contrário da tese da imutabilidade do ser, ele propõe que o ser se renova. Ele exemplifica com a clássica citação do rio. Você não toca nas mesmas águas, porque o rio é um fluxo constante. Ninguém Se entra no renova. mesmo rio 2 vezes. 2 vezes. Por exemplo, citamos, nós envelhecemos, mas continuamos os mesmos na visão de Parmênides. Já para Heráclito, a cada vez que estamos renovando, por exemplo, uma cobra não troca de pele, por exemplo, o indivíduo não pode mudar suas crenças, não pode... Harmonização facial. Exatamente. Ô, André, você não faz, Eu prefiro implante capilar. Você não pegou um desse assim? Não. Acho que um implante capilar ia cair melhor. Né? Aí, ó, quem quiser patrocinar a gente, quem faz implante capilar, você já tem 2 aqui. Ó, tem dois, Tem exatamente. tá? Eu só deixo o careca mesmo porque eu fico parecendo com o Spock. Bom, mas continuando, o harmonização facial, né? Não, tudo E vira é isso, lobisomem, né? A gente já falou que tudo vira lobisomem, que ele é pagão. E onde podemos chegar? Falando do ser, porque ambos remetem à ideia de ser. Um enfatiza o lado estático, o lado ali do ser imutável, o outro o lado mais fluido, mais, né, o devir, o vir a ser, né? Sim. A mutabilidade do ser. E aonde isso nos remete? Aristóteles, João Vitor, Aristóteles é gênio. Para mim ele é o maior filósofo até hoje. Aonde isso nos remete? Eu não sei. Reprovou. Quer arriscar, né? Reprovou, torta na cara. Essa vez que os caras não entendem que realmente... Torta na cara. Não, manda aí. Não, palpite, dá um palpite. Sei lá, eu tava O pensando... ser imutável é mutável ou nenhum dos dois ou as duas coisas? Eu chegaria no consenso que são as duas coisas. Bissexual. Bissexual, isso. É. Mas eu pensaria que exige um fator externo. Não diretamente do ser, assim. Precisa de alguma coisa causar essa mudança. Sim. Ah, interessante. Isso é coisa de físico, né? Então. Alguém tem que causar mudança. Vai tomar no cu, vai tomar no cu. Não, sim, Alguém tem que causar porque... mudança. Causar mudança na casa do cara. Até você falou que isso aqui continua sendo um pau-brasil, que não é, né? Não é pro Brasil, não, gente. Mas se for realmente para essa parte da física, para eu transformar a árvore em um taco, eu tenho que causar mudança. Porque a gente sai do... Tem até o princípio da inércia.
Ah lá, remete a Aristóteles, porque, né, Sim. da causa lá, Sim. mais interessante. A né, sementinha que vai virar do devir a ser, ela vai virar uma árvore, né? Até o princípio da inércia. Interessante. A caneca aqui, em cima da garrafa, ela tá parada. Ela não vai se mover. Eu tenho que mover ela. Eu tô vendo ela mover, você voltou vendo. Tá? A mesma quando você está inebriado, que você vê 5 canecas andando sozinho. Aí você já está com o seu terceiro olho. Aí é física quântica, porque o observador mudou a realidade. É a física Heineken. Tem. Não posso falar cerveja. Patrocínio. Não, vai. mas nessa questão tem algumas coisas interessantes. Eu acho que até comentei com o Renan já, que existe uma partícula que ela... Bóson de Higgs? Não. Tô zoando. Aí é o super colisor. Colisor lá. Mas Que até hoje não mostrou que o Big Bang criou o universo. Você teve uma passagem, coisa contra o Big se Bang, né, cara? mostrou, me explica. Não, é que havia uma grande Mas promessa. você tem, o que você tem contra o Big Bang? Vai falar a verdade, né? É que alguém explodiu aquela coisa, né? Não, tô falando E do eles meu só- Penápolis, chama Big Bang. tá. Mas existe uma partícula que ela só existe quando é observada. Então, quando ela é observada, ela não vai atravessar a matéria. E quando ela não está sendo observada, ela atravessa a matéria. Só que é possível você chegar num momento, tipo, E se Já você, ouviu e se falar você de for Hélio estrábico? Couto? E se você só... Alguém já ouviu falar do Hélio Couto? Sim. E se você fizer assim só, ó? Só com os olhos. então, Ela vai fazer o quê? Ela vai fazer... o bom É o dilema do gato morto-vivo. Isso. o bom é que nisso você chegou no ponto que eu ia falar, que é O gambá. Então, Se dá um susto no gambá, na cabra. Se dá um susto na cabra, ela ela fica durinha sem cair. Como que é? Paradoxo do gato morto-vivo? Uma coisa assim. Mas essa partícula, os cientistas teorizam que é possível chegar num ponto de observação dela que ela existe e não existe ao mesmo tempo. Minha nossa. Depois, tá vendo? Aí depois você vai. Depois você acha que religião que é difícil. Depois você acha que filosofia é difícil. Você acha que religião é difícil. Olha isso aqui. Mas coisa legal porque Parece que você tá numa tem seita. uma partícula que ela começou como uma zoeira. Tipo, tem uma partícula que criou tudo. Vamos chamar de partícula de Deus, pra zoar. E aí descobriram que essa partícula existe. E ela ficou com o nome partícula de Deus, porque foi o nome que deram pra ela. O que Deus acha disso? Eu não sei, não perguntaram pra ele. Vamos percorrer aí e, né? Ver o que Deus está achando dessa pegada aí. Se ele quer os direitos autorais. Então, qualquer coisa. Mas essa partícula como fala? Então tem esse lance de você observar. Sim, eles testam ela com. Eles falam de placas. Sim, não, placa, qualquer material, não interessa o material. Mas se ela está sendo observada, Você peidou? não. Então foi minha gata. Ou foi aqui que eu. Nossa senhora, gente. Pior que essas partículas que ninguém vê, ou que vê, ou que tá fingindo que tá vendo, é você ter uma cachorra na sua casa e come a ração dos teus gatos e ficar peidando na tua casa. Mas aí eles falam que essas placas ela tem aberturas, que é por onde a partícula vai passar, quando ela está sendo observada. E ela vai produzir uma imagem na próxima placa. Mano, bicho morto. E ela vai produzir uma imagem na próxima placa. Só que se você mudar o ponto de observação, a imagem vai ser diferente. Por causa dessa partícula está sendo observada de outra maneira. E tem outra questão curiosa aí na ciência. E vou pegar um gancho com a ontologia, né, que é o estudo do ser. Segundo hipóteses da física quântica, é possível curvar o tempo. Se você andar hipoteticamente na velocidade da luz, você vai romper a barreira do tempo. Sim. E você vai chegar num instante que você pode voltar ao passado. E aí é o dilema do Star Wars. Do avô, uma coisa assim. Do avô é o paradoxo dos pais, eu acho que é seu. Do avô. Que se você voltar no tempo, você hipoteticamente conheceria o seu avô. E se você matar o seu avô, você deixaria de existir ou você continuaria a existir? Depende, se você cair no bambu, você pega. Então, Matar o avô, pô. a hipótese seria
de que você continuaria existindo num universo paralelo. Mas aí há uma crítica que usa um termo tanga frouxa da teoria, ao meu ver, que sou leigo. Tanga frouxa? Eu já ouvi que essa. Termo? Pode ser o nome do nosso canal, Tanga frouxa. Eu acho que não, né? Tanga frouxa? Só tanga apertadinha? Poxa... Você tá com a tanga apertadinha? Pra você... não uso tanga. Você não usa tanga? Para você admitir a existência de universo paralelo, primeiro você tem que comprovar, porque estamos no campo da ciência e não da metafísica, da religião. Então, a física quântica, ainda mais a pseudofísica quântica é muito... Hoje está muito em voga isso, né? E não é a física quântica Sabe, verdadeira. uma coisa que vocês manjam aí da parte da física, que aí o Tutu falou, uma coisa de fora poderia transformar, assim. Então, na verdade, essa ideia do Parmênides e essa ideia do Heráclito ainda é muito questionável também. E há outros filósofos que vêm depois para estudar isso, para você ter noção. Esses caras são pré-socráticos, ou seja, nasceram lá na puta que las puta, antes de Cristo. E você tem, dentro da história da própria filosofia, pensadores ontológicos que vão ainda levantar e trabalhar essa ideia da ontologia, do ser, né? Por exemplo, o ser e o nada do Sartre, né? Ou o ser e o tempo do Heidegger. Então são os caras que vão ainda levantar essa questão do ser, né? Então a gente brinca, mas é uma questão interessante e ainda muito vigente nos bate-papos dentro das universidades, principalmente de filosofia. Né? E me corrija se eu estiver errado, não sei se foi Ioneso que disse que o homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são enquanto são, das que não são enquanto não são, uma coisa assim, não me vem assim com precisão essa informação, mas também remete a essa ideia contemporânea da física quântica de que é um observador, pelo menos no campo das ciências humanas. Vamos simplificar, né? Física é algo muito abstrato, muito mais, digamos assim, concreto, né? Vamos falar no campo das ciências humanas. Por exemplo, convicção é algo subjetivo. Então, o homem é quem está ali determinando, dando forma a conceitos que são meramente abstratos, a conceitos que são criados. O direito, por exemplo, eu sou das ciências jurídicas, sou advogado. O direito é uma deontologia, ou seja, é como kantiano. Deve ser. Exatamente. Coisa kantiana. Tem o ser, mas tem a deontologia, como você tem que ser para você pertencer a uma sociedade. Remete à ideia de contrato social. E isso é o quê? É um homem observando e moldando, que também encontra eco com o que o João Vitor falou. Beleza, na essência é pau-brasil, mas para o pau-brasil sair do estado de pau-brasil para virar um taco de sinuca, teve ali um agente, né? No caso, o homem. E na organização social, trazendo a teoria da ontologia para uma aplicação mais social, para exemplificar, poderia ser física, poderia ser tantas outras. Tem essa questão, né? O homem o que você levanta juridicamente tem a parte filosófica dessa parte jurídica muito estudada pelo Foucault. Porque o Foucault ele vai dizer o seguinte, dentro dessa questão do meio... Michel Foucault. Isso, Michel Foucault. Do meio que vai formar a pessoa ou não, um dos principais livros do Foucault, Vigiar e Punir, mas você vai encontrar isso em outros livros, outras obras do Foucault também. Não sou especialista em Foucault, mas eu acho muito interessante essa ideia que ele coloca o seguinte: olha, você não pediu para nascer, tá? Então você, vamos lá, você é uma semente, tá bom? Você, a todo momento, você é que nem uma argila, você é moldado. A sociedade vai onde você nasceu, você está sendo moldado. E aí ele fala o seguinte: tem que partir agora de você
a modelagem. Então, ou seja, você também, como parte da sociedade, parte da história, você moldar essa história, você moldar essa sociedade. Então, por E isso, até por assim isso- mesmo, né? Sim, por isso que o Foucault ele pega no pé realmente na questão daqueles que estão à margem da sociedade. Quer dizer, gente, vai falar, velho, presta atenção, mano, modelaram vocês, entendeu? Mas agora é a hora de vocês se modelarem. E é a ideia que casa com a de Sartre, que ele fala assim, não importa o que fizeram com você, mas sim o que você faz do que fizeram com E aí, você. me permitam citar Padre Fábio de Mello, mais contemporâneo, conterrâneo nosso brasileiro, que escreveu um livro, Quem Me Roubou de Mim. Não, gente, eu tava só tentando contato com Nem seminarista. Eu tava só tendo contato com um Jim, entendeu? Um jeans. Tava tendo contato com um jeans. E os coaches? Os coaches Os também. Os coaches Coach são- é cultura. Coach é. Tá? Você tem que. Você é o responsável pela sua vida. A barriga que você tem, o carro que você dirige, você é. Então você pode mudar. Fica aí a dica, autoajuda também, ó. Augusto Cury, Paulo Vieira, Pablo Marçal, Opa, outro Jim tava chegando. para citar Bom, alguns pensadores. pessoal, mas tá um cheiro de bosta aqui. Deixa o João Vitor agora. Tu vê se algum gato cagou por aí. Deixa eu ver. Cagou? Ah, então, gente, desculpa aí, né, mas a natureza fala mais alto. Só um momento, só um momento. Tá? E uma coisa que eu acho muito interessante aí dentro da filosofia, e o pessoal fala muito, Não, eu tava procurando. o pessoal fala muito dentro da física quântica que o André citou, é a questão das vibrações, das ondas, né? Coisas sutis que a gente realmente não percebe a olho nu, né? E é muito sutil mesmo, o negócio é muito louco. O Tutu, que não está mais aqui, mas está... Bom, ele está aqui, apareceu de novo, mas está limpando a bosta do gato, né? Porque a gente não está aguentando. O meu gato, ele é totalmente anarquista, ele boicota isso aí. Isso aqui entendeu? A questão da música. Porque você já viu aquele negócio já? A molécula da água ao ouvir uma Sim. música do Beethoven. Ela fica Experiência, bonita. cientista japonês. Aí a molécula da água com a voz do Adolf Hitler. Aí fica uma coisa feia, tal, aquela coisa, né? Eu acho Feio que já não era o precisava Hitler. nem ser o Hitler. Não, feio já era Bastou ele. falar em alemão. Não, feio. Nada contra os alemães, Não, mas feio já era ele, né? Se já mostrasse a foto para a água, já ia. a água já ia. Bom, e aí olha a voz da Madre Teresa de Calcutá, né? Aí também, aquela coisa bonita. E fala assim, olha uma música de heavy metal tal, aí a molécula se transforma tal. Mano, eu tô aqui aberto os meus ouvidos, tá? E eu só quero entender o seguinte: esse lance da música é real para a física quântica? Como que funciona isso no corpo? Porque fala assim, ó, se mexe com a molécula da água, E nós somos nós somos 70% de água, na verdade eu sou 70% de antipsicótico. Mas como, né, isso não interfere na gente, né? Como não interfere e tal, a música. Porque é o seguinte, eu para ficar calmo eu tenho que escutar Slayer, eu tenho que escutar os thrash metal da vida, para ficar calmo, ficar tranquilo na minha. Se eu escuto Chopin, mano, por exemplo, eu fico triste, fico deprimido. Entendeu? Bach, eu escutar Bach é maravilhoso. Tô quebrando o dedo do centro. Bach é maravilhoso. Mas se eu escutar, velho, eu fico pra baixo. Aí, Beethoven, putz, se eu escutar Beethoven, piro. Eu gosto Vivaldi. Eu recomendo Vivaldi, principalmente Sabia que ele era das padre? 4 estações, o Winter, o inverno, é uma música excelente. O outono eu prefiro. É. Vivaldi. Eu Você- gosto você bastante sabe- do inverno. você A sabe- mais famosa é a primavera. Mas você sabia que ele era padre? Não sabia. O Vivaldi era padre, mas que era tão pancada que estava lá, né, realizando a missa e tal. Aí vinha uma composição na cabeça dele, deixava o que tinha que fazer lá, tirava a batina e ia. Só pode, ia compor. porque o nível de música que ele produzia, e aí fica aí para os músicos,
era muito sofisticado. Tem muitos músicos eruditos e tal, mas eu, assim, que não sou um músico erudito, embora goste dessa pegada, o Vivaldi era sensacional. Sim, eu gosto do Decafônico, sou fã do Arrigo Barnabé, ainda quero conhecer o Arrigo é demais, cara. Cara Crocodilo, 1980, vanguarda paulista. Mas Bom, eu não sei queria... se o João Vitor quer falar Eu queria disso, só- eu acho interessante, Não, eu mas eu queria ia da responder música. essa questão. Da música, Com mas a gente dados pode ditos ter pro científicos. nosso tempo de auditório, dá pra gente fechar Sim. falando da música e o ser, né? Será que existe uma regra? Essa é a minha pergunta que eu para vocês. Não vou falar mais nada. Será que existe uma regra para música? Ou seja, essa que realmente é calmante, entendeu? Uhum. Essa é relaxante e essa que é estressante. Lógico que, me perdoe, mas aqueles bate-bunda lá, pum, 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 eu não entendo, entendeu? Tem gente que curte e eu acho da hora as letras, né? Primeiro mostrou umas letras pra mim outro dia de uns funk aí que eu falei, cara, olha o Bukowski, eu acho que ele ficaria com vergonha de ouvir uma música dessa, entendeu? Então, assim, você vê o... Mas beleza, cada um tem um gosto musical, eu respeito, né? Mas foda-se o funk. Bom, a minha pergunta é essa. Cara, dentro dessa física quântica, que está entrando dentro, que a gente falou do ser, fala do ontológico, fala do subjetivo, né? Fala da dedução e indução. O que nós podemos falar sobre a música dentro dessa lógica atômica, se pode Você dizer? começou falando que as músicas que te deixam mais calmo, assim, até pra mim também, são as músicas heavy metal, não as músicas clássicas que tem... Você gosta de Katy Perry? Eu gosto de Demi Lovato, diferente. Demi Lovato. Tá vendo? Mas... Meus gatos matando. Se a gente partir que os cientistas estão certos, do princípio que as moléculas vibram o tempo todo, estamos em constante vibração. E a gente vibra cada um uma frequência diferente. Não é todos iguais. O nosso universo vibra numa Tem um frequência. violão aqui, daria para ilustrar isso. Daí mas mostrar. Eu tô tá lá pra dentro, né? tem que passar da geladeira lá, perto da geladeira. É, vamos lá. Aquele negócio, ó, quem sabe faz ao vivo, bicho! Mas... Pode falar, André. Não, eu tô só voltando aqui. Só... Hoje foi embora aqui. Dá uma balinha assim. Balinha atômica. Mas como cada um vibra na sua própria ondas, frequência, essa para Então cada um tem sua frequência, cada um Sim. tem o seu universo. Não seu universo, assim, mas a gente tá... Por isso que a gente não é igual, tipo, pensamento, de sensações, coisas assim. A gente vibra de formas diferentes. E aí você pega, por exemplo, no seu caso, a sua vibração, por coincidência, acaso, destino, o que você quiser acreditar, ela ressoa mais com a frequência do heavy metal, da guitarra, da bateria, da voz do cantor, do que com a do sertanejo, do funk, ou até da música clássica. E aí como você entra nessa frequência da música e tudo mais, isso só dessas coisas, fora o fato que a música realmente é calma. Quando tem muito a ver com os sentimentos, né? Quando você está triste, você tende a ouvir músicas tristes, quando você está feliz, tende a ouvir músicas felizes. Na maioria dos casos, no caso do não muda. Mas tem sim Pegamos um gancho aí nessa discussão, né? Peguei um violão para ilustrar. Por exemplo, o som. A música basicamente é a combinação de sons para expressar uma emoção. Então está muito atrelado à ideia de emoção. Tem até aquela questão, o que seria o som, né? Decorre de uma tensão elástica, no violão fica evidente. Você tensiona a corda e há a emissão de uma frequência de ondas que se propaga, né? E elas são perceptíveis ao senso da audição. A tensão elástica, enfim, é o efeito é o fenômeno na física da acústica, né? E aí Pitágoras dividiu a escala musical na escala
diatônica, que é a que nós conhecemos na música ocidental. Tem a música oriental, que divide aqui em vários cromas, enfim. Escala cromática nós temos aqui no violão, no teclado, que é o que a métrica da música ocidental. Mas aí o que ocorre? Cada nota é uma frequência de ondas. Por exemplo, Lá é um pulso de 440 Hz. Não, tem esses negócios, né? Até para dormir você põe naquele programinha que eu não vou falar. Cada frequência de ondas vai induzir um estado emocional. Tem até uma assim, para dormir, relaxar, Sim. estudar. Aí tem uma que fala assim, esse aqui é para melhorar a autoestima. E, por exemplo, na música, na Idade Média, tinha o trítono, que era chamado de o diabo na música porque gerava instabilidade. Você sabe fazer o trítono. Olha, uma ilustração básica. Eu acho que tem uma música do Black Sabbath. Eles usam muito o trítono. Uma música não do se Black sabe Sabbath, se intencionalmente ou que não. chama Black Sabbath. Primeiro disco. Que eles começam com essa meio, não sei se é da sua geração, você que tá aí, da poltrona. A City Trash com o Mujica, com o Zé do Caixão. Ele começava com essa pegada, sabe? Negócio meio sombrio e tal. Que a igreja proibiu na época mesmo, porque falou que era coisa do tinhoso. Você vê? Certo. Até música estão dando pro tinhoso de graça pra gente no nome. Exatamente, ó. E um intervalo, um dueto, onde não há a presença do trítono, soa mais consoante. E o trítono soa mais dissonante, gera uma certa tensão. Embora o trítono, esse acorde aqui está mais presente, né? Um acorde diminuto, carrega muita tensão. E a música expressa, né, a emoção em diferentes níveis. Nessa questão ontológica que a gente está comentando, nada mais não existe uma ferramenta melhor para você ter esse contato com o ser em si e com o teu próprio vazio existencial, vamos colocar assim, tá? Do que a música. Não importa qual, como o Dudu estava falando, depende aí da sua, né? Mas a música, ela te provoca, né? Ela te provoca. No começo que eu estava falando da frequência, mas você pega a música, tem essa questão do sentimento. Tanto que eu ia comentar que por que a música da Copa da África ela é preferida de hoje em dia. É porque a estrutura da música que a Shakira usou, ela causa a sensação de felicidade. Sim. E é por isso que todo mundo gosta mais dela, lembra mais dela. E os beats da música também induz a acelerar ou desacelerar os batimentos cardíacos. É nesse contexto que eles associam uma música, né? Eu estava tocando aqui, Jesus, a Alegria dos Homens, que é uma música mais alegre, porque é um tom maior, porque tem essa, ó, um Lá maior, som mais alegre, um Lá menor, mais triste, um Lá diminuta, mais tenso, né? Meio diminuta. E aí os acordes vão variando. Tem vários tipos de acorde. E cada um expressa uma emoção tão temperada, a música é, quanto as nossas emoções. E os beats da música, o ritmo tem um impacto nos batimentos cardíacos. Então esse é um ponto. Por que o rock, por exemplo, por que te desacelera? Pode ser um condicionamento, tem um nome para isso, é um condicionamento. Você se habitua a uma certa frequência e tal, e aí você funciona mais ou menos naquilo. Mas a rigor, a tendência do coração é acompanhar a batida da música. Então a batida, que é o ritmo, induz a um estado emocional, de agitação ou de repouso. E as notas, a combinação de notas, intervalos musicais também mexe com sentimentos, né? O Renan ouvia, quando eu cheguei aqui, né, mais cedo,
umas músicas que dava ideia de suspense. Era uma música, por quê? São dodecafônicas. Na escala, exatamente, na escala, no campo harmônico, tem isso aqui, ó, que se chama preparação e que pede uma resolução. Deixa eu ilustrar melhor assim. Preparou, resolveu. Que cria pede uma resolução. Então, todas essas emoções, a música é estudada para gerar, né? Você vê que todo filme que você assiste tem uma trilha sonora e a música é vital. Cara, os melhores jazz que eu escutei na minha vida e blues foi um filme pornô. Verdade. Poxa, essa nunca... Rapaz, tinha uns amigos meus que gostavam de jazz, que alugavam um filme pornô só para escutar a trilha sonora. Caramba! Vamos dar uma pausadinha no vídeo? Bom, E a gente encerra. Vamos dar uma pausadinha com o André Só pra não perder o gravador. André Solano, tá? Só pra não perder a gravation. Porque deu